Então, o Arquivo Público Municipal, pós-pandemia, recomeça os seus diálogos históricos na sua 30ª edição e com muita satisfação contando com o Dr. Jorge Teixeira Jorges e o seu irmão José Carlos Teixeira Jorges para nos contar um pouquinho da sua família, da sua infância, da sua juventude e também, muito especialmente, colher do Dr. Jorge as suas impressões de Bagé nas décadas de 40, 50, 60, como é que era o mundo jurídico, como é que era, se movimentava a economia, a sociedade de Bagé como um todo. Então, principalmente as suas crônicas, conversar um pouco sobre as suas crônicas como jornalista, como cronista da nossa cidade. E, com certeza, também intercalando com o Dr. Juca, como nós muito conhecemos, muito queridos de todos os bagienses, que vai nos abrilhantar e nos auxiliar nessa missão. Juca, por favor. Bom, a nossa saudação a todos os espectadores e louvando essa excelente ideia do Arquivo Municipal, que tem procurado de todas as formas resgatar através de entrevistas e outras obras da sua filmoteca tudo que aconteceu em Bagé, lugares históricos, enfim, recuperando também a importância da memória da nossa cidade. Eu ontem, inclusive, numa solenidade da OAB, eu repercuti uma coisa que para o professor Cláudio Lemezec, que é o nosso historiador mestre, é uma afirmação costumeira. Os bagenses, muitas vezes, desconhecem a importância que foi o nosso município e a nossa cidade na maioria dos acontecimentos históricos ocorridos no Rio Grande do Sul e alguns até do Brasil. Foi a Revolução Farroupilha, Revolução Federalista de 23 e tantos outros acontecimentos em que Bagé foi centro e foi, inclusive, personagem importante. Então, essa coleção, vamos dizer assim, que o arquivo faz, é muito importante. E eu me recordo que esses dias estava conversando com o Jorge, meu irmão, e lembrei, nessa conversa de dois irmãos, né, começaram a surgir uma série de recordações e lembranças, partindo principalmente do Jorge, que com essa vida em Bagé tem uma memória privilegiadíssima, é um pouco avaro até nas suas lembranças, nas suas crônicas, que ele não deixa publicar, né? Mas que durante 50 ou 60 anos vem fotografando a sociedade de Bagé e os nossos acontecimentos, e surgiu essa ideia desenvolvida pelo professor Cláudio Lemezec de fazermos esses diálogos, oportunizando assim algumas lembranças que foram muito caras para nós, da nossa infância, da nossa adolescência e também já do início da vida profissional. Em primeiro lugar, situando topograficamente, estamos aqui na casa do meu irmão Jorge Teixeira Jorge, especialmente na parte da biblioteca do nosso pai. Nosso pai, Bernardino Jorge Sobrinho, foi um grande bibliófilo. Na sua época, talvez, essa que aparenta ser talvez uma biblioteca hoje de poucas dimensões em relação a outras que a gente conhece em faculdades e em outras instituições, era uma biblioteca, vamos assim, privilegiada, né? Dado ao fato que nosso pai, Bernardino Jorge, era um dos primeiros que adquiriu os livros aqui em Bagé. E nós temos aqui, como mostrará a edição dessa reportagem, há livros preciosíssimos, livros em francês, em espanhol, grandes coleções, inclusive aqui atrás de mim
há quase 29 volumes da enciclopédia francesa de Michelet. O pai era um especialista em Napoleão, várias obras de Napoleão, em espanhol, em francês, também obras aqui publicadas no Brasil, enfim. Estamos assim num lugar onde nós passamos talvez a nossa infância e a nossa adolescência sem nos apercebermos o que fazemos agora, da importância que tinha esses livros e mais ainda do seu valor extremo, né? Hoje, lamentavelmente, as bibliotecas não têm o valor que lhes é devido, nem os livros, né, com a virtualidade, com o e-book, a tendência aí à impressão cibernética, né? Mas ainda esses resquícios, essas lembranças dessas bibliotecas é muito importante. Juca, não querendo te interromper, mas só para lembrar, talvez toda essa dedicação do seu Bernardino à leitura, aos livros, à cultura, se deva muito pela formação que ele teve também na sua juventude, quando esteve estudando na Europa, né? Então, talvez tenha trazido de lá todo esse apreço. E uma outra coisa que me surge agora, que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando, não se deve também a formação de vocês, são 4 irmãos, uma moça e 3 irmãos, todos luminares na sua área, todos inteligentes, estudiosos, grandes leitores, se deve talvez muito como herança paterna, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou deixar para o Jorge falar agora sobre esse assunto, sobre o pai, né? A vida do pai, como é que ele foi para a Europa, e depois especialmente essa parte dessa biblioteca e a vida literária que o nosso pai teve, especialmente na livraria A Predileta, né? Onde se reuniam os intelectuais da década de 20, 30, 40 até, né? Bernardino Jorge era filho de pais ricos, né? A minha avó, dona Carlinda Severo Jorge, tinha 80 cordas de cama, né? Claro que com a morte dela, os filhos eram basquetés, com a divisão, cada um recebeu 7, 8 cordas, né? E os netos chamados Paulo, que era o nome do avô, também receberam 3 cordas e meia cada uma, né? Eu não a conheci, né? Mas era famosa pela sua liderança maragata, né? E seu vigor pessoal era muito humanitária, muito católica, muito religiosa, né? E assim ela mandou 2 filhos, Bernardino e Constantino, estudando na Europa, né? Lá eles tinham, meu pai tinha um tio Bernardino, meu pai era Bernardino Jorge Sobrinho, que era alcaide de Milão, perfeito. Então meu pai teve o privilégio de estudar no Colégio dos Nobres, que era frequentado inclusive pelo filho do rei Vítor Emanuel, o príncipe Humberto, do qual meu pai tinha uma fotografia autografada, né? E depois, no governo do Dr. Silveirinha, Jerônimo Silveira, ele foi convidado a trabalhar na prefeitura, né? Lá ele dirigiu a secção de protocolo por muitos e muitos anos. Ele nunca tirava férias, porque ele, uma afirmação pitoresca, achava que se tirava férias, o que entrava no lugar dele estragava todo o serviço que ele tinha organizado. E era um funcionário muito dedicado, muito zeloso. Naquele tempo, os funcionários respeitavam muito o prefeito, né? Ele trabalhou com o Dr. Luiz Mércio Teixeira, trabalhou com Jerônimo Silveira, com Hugo Souza, e depois doente, já esclerosando, se aposentou no governo do Sr. José Wilson Barcelos, né? O Sr. Wilson Barcelos era diretor-presidente da CICAD, e na época da Revolução, o golpe militar de 64, e o general Hugo Rastalzu conduziu a chefia do Executivo Bagense, né? E teve vários embates com a Câmara na maioria era de membros do PTB, dos pais do Juca, né? Foi uma época de acirradas lutas políticas em Bagé, né? E quando chegava um personagem ilustre, era recepcionado na prefeitura, né? Me lembro até hoje, quando Getúlio veio a Bagé pela primeira vez, Getúlio nunca tinha vindo a Bagé, embora tivesse sido deputado estadual, deputado federal e presidente do Rio Grande do Sul, como se chamava, né? O Getúlio na sacada da prefeitura, junto com o coronel Danton Garrastazu, comandante militar, e junto com
prefeito, tudo, ele disse que olhava da sacada para ele e se admirava. Igual a Bagé, só Belo Horizonte. Que ruas bem traçadas, que arborização, que urbanização, né? E depois ele veio a Bagé quando o candidato, em 1950, fez um comício ali na esquina do Salim Khalil. E depois veio uma exposição, parece. A exposição feira era sempre frequentada em outubro, pelo presidente da República ou pelo governador do Estado. As mais altas autoridades do Estado viram que era uma exposição modelar, né? Bagé era a capital da pecuária, né? Então aqueles 4, 5 dias na rural eram concorridíssimos. O senhor presenciou, doutor Jorge, esse discurso do Getúlio Vargas na frente lá em cima, o senhor estava presente, né? Quer dizer, isso é uma memória, né, real. Ele disse que dizia para o Batista Luzardo, né, que é embaixador dele da RUC, nunca tinha, embora deputado estadual federal e presidente do Rio Grande do Sul, como se chamava, ele nunca tinha vindo a Bagé, né? Nunca tinha feito campanha política aqui, né? Então os que ficam extasiados, admirados pela beleza urbanística de Bagé e repetindo. Disse o embaixador Batista Luzardo, igual a Bagé só Belo Horizonte, olhando lá de cima, né? E as nossas praças sempre foram muito bem cuidadas, né? Praça João Pessoa, Praça Júlio Castilhos, que é a Praça da Estação, Praça de Martins, a Praça da Catedral, a Praça da Matriz, a Praça dos Portos, que é a Praça Rio Branco, onde a gente, quando guria, ia jogar futebol, e jogava no campo de basquete, eu jogava num circo que tinha de patins, né? Claro. Jorge, aí essa última vinda do Getúlio, que foi na campanha de 1950, né? Eu tive a aventura de também assistir o comício, foi aqui perto. Era aqui, né, de frente à loja Salim Khalil, a loja Açucena, que era na esquina ali da rua Marechal Floriano. E há uma fotografia, inclusive, que eu consegui lá no Arquivo Nacional, desse comício. É impressionante. A multidão ia até o Hotel Brasil. O Hotel Brasil é onde hoje é o Banco do Brasil, naquela esquina ali, na pracinha do Alá. Então a multidão tomou toda essa praça. Aparece nessa fotografia, inclusive, no fundo, o mercado público, né? E nesse comício foi, você diz que, você conta, se é verdade mesmo, aquele fato de que o Getúlio teria comentado que quando vinha de avião aqui para Bagé, e ele estava temeroso, afinal, de chegar aqui, apenas em razão da posição política, que ele teria perguntado para o Batista Luzardo, né? E ele perguntou: Luzardo, como estará Bagé? E Luzardo teria dito para ele: Bagé, presidente, está tinindo, e fazia assim. E daí surgiu também aquele fato que, embora já tenha sido demonstrado que não era uma frase de Getúlio, é atribuído a ele que Bagé era a cidade das mulheres bonitas, né, dos homens valentes e das mulheres bonitas. Mas foi um comício extraordinário, como eram tradicionais aqueles comícios, depois de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Juarez Távora. Né? Chamava a atenção que, tendo ocupado todos esses cargos, o Getúlio nunca tinha vindo a Bagé, né? Foi a primeira vez que ele veio como presidente, comício da prefeitura, né? Teria sido nessa ocasião, uma dessas visitas, foram 3 do Getúlio, né? Ele também esteve na estação fitotécnica, né? Porque ele é o responsável pela vinda do maior geneticista, especialista em trigo, que é o Dr. Ivar Beckmann. Sueco, né? E ele teve na própria Cinco Cruz, como dizia, né? Hoje hoje onde é a Embrapa, né? É obra do Getúlio. Getúlio é que concedeu, vamos dizer assim, desapropriou. E Jorge, me diz uma coisa: aqui esse ambiente intelectual de Bagé, por exemplo, tem o nosso pai que tinha o costume de se reunir com os intelectuais. Como é que acontecia? Onde se dava aqui? Não, em geral na livraria predileta, né? Pegado a Avenida,
ali que tinha uma sala de cadeiras de palha, né? Ali o professor Valdemar Machado, o senhor Júlio Duarte Vaz, meu pai, nosso pai, o seu Walter Conceição. E ali se reuniam, aí chegava um livro novo, o senhor pedia levar para os mesmos consultarem, né? Examinar e tal. Olha, isso aqui chegou a editora tal, né? E ali que se reuniam para discutir assuntos literários, assuntos de política, né? A política ainda não era muito aberta, né? E depois, por exigências da própria humanidade, né? O Brasil teve que se democratizar, né? E não se imaginava que o país ficasse 15 anos em ditadura, né? Aí o Getúlio, no princípio do ano, marcou eleições para outubro, né? Abriu a liberdade de imprensa, liberdade dos comícios, e que diziam que ele queria ser candidato, era um movimento querimista, né? Mas ele lançou como candidato seu ministro da guerra, que chamava o general Eurico Gaspar Dutra, que era matogrossense, casado com a senhora de Uruguaiana, né? E as oposições, com apoio da imprensa, das rádios, lançaram o brigadeiro Eduardo Gomes, que era solteirão, né? Os comícios do brigadeiro eram um colosso, né? Acharam que derrotaria muito longe, e foi o oposto que aconteceu, né? O brigadeiro foi fragorosamente derrotado em todo o país, praticamente em todo o país, só ganhando no Rio de Janeiro, né? Agora tem outro fato histórico, depois do queremismo, né? Que o Getúlio se recolheu lá para a estância dele, lá em São Borja, e consta que havia a festa do trigo aqui em Bagé, e o jornalista Samuel Weiner, né, teria vindo aqui para cobrir, fazer a cobertura dessa festa do trigo, que era tradicional. Era uma festa nacional, vou dizer, do trigo que se realizava aqui. Eu também tive a aventura de assistir algumas em Lavras do Sul. Também tinha uma festa do trigo muito boa em Lavras do Sul. E aí o Samuel Weiner vinha de avião, ia se hospedar então já no Hotel Charrua, né? E teria o piloto que vinha conduzindo o avião referido esse boato que o Getúlio talvez fosse candidatar. E o Samuel Weiner então pediu ao piloto que desviasse o avião e fosse imediatamente para São Borja. E aí em São Borja o Samuel Weiner fez uma entrevista com o Getúlio, e o Getúlio disse que ia voltar, né? E aí saiu assim a frase famosa, usada naquela campanha eleitoral: ele voltará. Começou ele voltará a ser pintado nas paredes, nos muros. Ele queria, mas fazia que não queria. O Getúlio era cestroso, assim, né? A gente está falando em política. Como é que eram as campanhas eleitorais daquela época, da década de 50, aqui em Bagé? Eram nos bairros, eram comícios? Era no Coreto, era no Parque Getúlio Vargas, na Praça do Getúlio Vargas. Era novidade, né? Nós passamos 15 anos em ditadura, os comícios eram uma novidade, né? Muito frequentados. Vinham grandes oradores de Uruguaiana, de Livramento, de Porto Alegre, vai falar fulano. Havia também comício no Clube Cacheral. Cacheral, um auditório grande, né? Me lembro que eu fui lá um comício de quem... Quando fundaram o PSD, doutor Silveirinha, doutor Levi, e eles, que eram os grandes líderes locais, mas não cedavam, né? Eram concunhados, mas não cedavam. Foram fazer as pazes muitos anos depois, né? E quais eram as maiores disputas que haviam locais aqui entre prefeitos, vereadores? A UDN tinha liderança com Manuel Rodrigues Ataíde, que foi deputado estadual. Partido Libertador. Quem era a liderança do Partido Libertador? Depois teve o Fernando Abbott, o Flávio Pira Ribeiro, outros caras. Mas os comícios eram atração, né? Se a pessoa estava desacostumada. Ali no volta do Coreto, ficava uma verdadeira multidão, né? E às vezes faziam, repito, na Praça Santos Dumont do bairro Getúlio Vargas, ou na Praça Esportes,
fortes. Né? É preciso o telespectador saber quando o Jorge diz que 15 anos de ditadura era por causa do Estado Novo de Getúlio, né? Que veio depois a redemocratização. O Getúlio, 37 até 45. O Getúlio assumiu o poder em golpe de Estado em 1930, né? Prometendo eleições. Aí fez forçado pelos paulistas em 32, fez uma eleição para o Congresso, né? Aí foi eleito pela Câmara e Senado, presidente da República, de 34 a 38, né? Depois de achar que o país estava muito desorganizado, né? Muito desordeiro, né? Em 37 ele deu um golpe de Estado, o Estado Novo, que o Exército apoiou, né? Dissolvendo Câmara, dissolvendo Senado, praticamente fechando o Judiciário e ficando de dono do poder, né? E de 37 ele assim foi até 45, né? Ele tinha forçado pelas circunstâncias marcado eleições para dezembro de 45. Mas essas eleições estavam se aproximando e houve um movimento muito forte chamado queremismo, querendo Getúlio com Constituinte. E aí o Góes Monteiro, que é ministro da Guerra, e outros militares, achando que o Getúlio queria continuar, deram o golpe de Estado, né, destituíram Getúlio e levaram o Getúlio para morar no interior de São Paulo, com a sua distância, lá que era Itu, de Santos Reis. Aí, na véspera da eleição, os candidatos eram o brigadeiro Eduardo Gomes, a oposição, que ia ganhar, longe se dizia, né? E o ministro da Guerra de Getúlio, o Eurico Gaspar Dutra, pelo governo, né? E o Iedo Fius, um candidato comunista. Mas aí, na véspera da eleição, Getúlio deu apoio ao Dutra e o Dutra ganhou com grande facilidade. E o Getúlio, nessa época, foi candidato ao Senado em vários estados. Foi eleito São Paulo e Rio Grande do Sul. Foi eleito por todos eles, né? Eu optou por São Paulo. Mas só foi uma ou duas no Senado, fez discurso lá, foi muito aparteado, muito variado pela UDN, e não foi mais. Ficou em São Borges, mas também era uma romaria em São Borges, teve que construir um aeroporto, que havia em todo momento da imprensa nacional, da imprensa gaúcha, dos políticos, a verdadeira romaria, né? Que não havia gado que chegasse tanto churrasco. Churrasco. Doutor Jorge, me diga uma coisa, como é que o senhor chegou na imprensa? Como é que foi? O senhor entra na... Eu estava em Porto Alegre, eu fazia o jornalzinho da faculdade, a toga, né? No primeiro, o jornal do Rosário, do Grêmio Estudantil Rosariense. Né? Eu fui secretário-geral do Grêmio Estudantil e diretor do jornal, né? Quando tirei o clássico no Colégio Rosário. E aí comecei a escrever cartinhas no Correio do Povo e crônicas no Diário de Notícias. E eles foram me aceitando, né? Fui entregando, publicando no outro dia, assim. É tradicional aquelas cartas na imprensa, né? E depois, eu acho que eu já morava em Bagé, já tinha terminado o curso, surgiu a última hora, o 0 hora, né? Acho que era a última hora. Última hora. Samuel vai, não lembro. E depois o Ari que comprou, ali não sei quem comprou, transformou em 0 hora, né? Foi uma revolução, que era um jornal colorido, né? E Porto Alegre também teve um semanário hoje. Eu lembro que a primeira vez que saiu, eu comprei vinhando no avião antigo. Meu pai nos mandava sempre ter avião para Porto Alegre. E eu trouxe meu pai, ele achou assim uma maravilha, um jornal colorido, que eu tinha circulado em Bagé. Isso também era outro aspecto daqueles tempos, que nós chegamos a ter em Bagé, naquela década de 50, duas companhias aéreas servindo Bagé, a Varig e a Savag, né? Então nós, na década de 50, né, Jorge, como nós terminávamos o ginásio aqui e não tinha outra expectativa, não tinha curso colegial nem nada, a gente migrava, né, para Porto Alegre, alguns até para Pelotas, né, que é o lugar onde tinha faculdade. Aí estudava no Júlio Castilhos, que era gratuito, né? O Rosário dos Irmãos Maristas, que era um colégio modelado e moderno, e o Colégio Anchieta dos Jesuítas, que era um colégio muito rigoroso, né? Muito rigoroso. Era lá na volta da Duque de Caxias. Os Jesuítas do Anchieta era ligado com o Colégio Sévigné das Freiras Francesas. O Rosário, que era marista, era ligado com o Bom Conselho das Freiras Franciscanas, no qual a minha irmã estudou, né? Era ali na rua Ramiro Garcés, bem Independência. Ainda é lá, né? Ainda é lá, né?
Mas trazendo aqui para Bagé, eu estou insistindo porque eu quero chegar num ponto-chave. Aí o senhor escrevia cartas lá para os jornais de Porto Alegre, da capital, mas e aqui em Bagé o senhor começou escrevendo aonde? No Correio Sul. Correio Sul. Por mais de 40 anos. Parece que o primeiro artigo que eu escrevi foi A Juventude de Hoje. Então, eu tenho tudo colecionado, tudo colado em livros aí, depois tudo guardado, né? Vamos fazer a publicação dessas crônicas todas? Era aí que eu queria chegar. Vamos fazer. Hoje estamos atualizados. Temos uma editora, doutor José Carlos Teixeira Jorge tem uma editora, vamos editar. Eu tenho que sentar e colecionar e colacionar, com certeza, para ver se publicamos isso aí. Que é justamente essa curiosidade que o Jorge disse que guardava. O pai, como trabalhava na prefeitura, cada ano tinha aquelas. Faziam as contabilidades e tal, depois passavam por livro adequado, e a prefeitura tinha uns livros pretos, assim, grandes, né? E a gente colava nesses livros todas as notícias que saíam sobre nós. E os artigos também do Jorge saíam ali, né? E a gente fez. O Diário da Notícia e o Correio do Povo chegava de avião às 2 horas. Aí se formava uma fila em frente à Varig, ali, na Avenida 7, para pegar o Correio do Povo ou o Diário da Notícia, né? Aí eu ia correndo, entrava na fila, comprava o Correio do Povo e levava para o meu pai na prefeitura. Deixa aí começar a ler. Muitos anos surgiu a Última Hora, que era colorida, né? Chamava atenção por isso. Foi o primeiro jornal colorido que veio para propagar a candidatura de Getúlio em 1950, né? Uma situação onde o doutor Juca foi protagonista. Qual era o ambiente? O senhor foi até a eleição do Eurico Gaspar Dutra, depois o Getúlio se candidata, e logo em seguida, poucos anos depois, nós temos todo aquele movimento de 64, o golpe ou a Revolução Militar, né? Mas como é que era a ambiência aqui em Bagé no pré-golpe? Assim? Porque o Jango recém tinha vindo aqui. Dezembro de 63. Dezembro de 63. E muito se ouve falar naqueles comícios que fazia o Abeiro, a Hélio da Costa. Wilson Santos. E como é que era essa ambientação, essa questão, essa rixa, assim pode-se dizer, com o pessoal da associação rural? Que havia muita liberdade, né? E aí ocupavam a voz do Bagé, a voz do povo, Ramon Fanho, Juca Belo, e pregavam ideia esquerdista. Aí Lauro Garrasta Azul, Fernando Abbott, outros respondiam, né? Se formavam polêmicas. Era a voz do poste, né? A voz de Bagé do Vicente Galo Sobrinho e a voz do povo do João Carlos Champanini, um castelhano que era fotógrafo. Isso porque não tinha rádio na época. Não tinha. Então era um alto-falante. Em 46... Aí veio a Rádio Cultura. Nós não tínhamos rádio, parece. Né? Meu pai tinha dado o rádio em pagamento dos aluguéis e aí um parente dele que nos explorou muito, e aí eu me lembro que os vizinhos, todo o Bagé, a Rádio Cultura ligada, em 1946, 4 de julho, quando fundaram a Cultura, era uma coisa colossal, o Bagé com a rádio, né? Naquela época, parece que só Pelotas e Santa Maria tinham. Pelotas e Rio Grande tinham as rádios Cultura, né? Alcides Dias, acho que era o dono. Aí ele fundou aqui em Bagé, foi um acontecimento, né? Aí tinha o Checo Figueiró, que era um dos principais locutores, né? Parte da tarde tinha a parte das dedicatórias. Essa música é dedicada a fulano, para Beltrano, para Ciclano. Minha mãe ouvia todas as tardes. E domingos tinha o rádio baile, né? Que eram bailes que faziam em casa, os jovens, que dançavam nas suas casas, né? Ao som da Rádio Cultura. O som era a Rádio Cultura. Depois o Mário Bodevila teve um programa de auditório, no teto da Rádio Cultura, todos os domingos. O Sol de Chão da Querência. Tinha o Zé Tiquinho, que era um comediante, né? Tinha uma cantora, Mary Terezinha. Quando o Teixeirinha vinha baixar, era um acontecimento, né? Teixeirinha chamava, ele vinha multidões, gente. Eu fui convidar para ele lá na casa dela. E Mary Terezinha,
Eu chamava ele de Vitor, ele era Vitor Matheus Teixeira. E outra coisa, todas as grandes companhias de comédia, companhias de teatro, acima de Alencar, Nino Melo, Procopio Ferreira, Maria de la Costa também. Maria de la Costa passavam obrigatoriamente por Bagé, né? Eu lembro que meu pai sempre comprava, chamava restas de assinatura. Comprava um carnezinho, cada dia arrancava e dava para o porteiro. Aí você assistia as peças dessa Acima de Alencar, Nino Melo, Maria de la Costa. Era igual. Pessoal todo mestica, né? Em geral no Capitólio, Capitólio. Cine Capitólio. Eu tinha chamado de Cine Teatro Capitólio, né? Acho que o Valmor Chagas também deve ter andado por aí. Andou o Valmor Chagas também, tinha um cabelo grisalho. Mas já era um centro intelectual, né? Só que você andava de avião, era muito longe, né? Muito longe. O trem levava quase 2 dias. O trem tinha vantagem, tinha o carro restaurante, né? O cara fazia lanche, passear por dentro do trem. Épocas de eleições que a gente que era interno, né? Viajava de trem para cá. Eu me recordo que a gente tinha que botar até um tapa-pó, né? Por causa da fuligem, porque chegava depois. É mesmo? A gente ia no Palácio do Governo Menegatti e tinha um oficial de gabinete, um grande advogado de Dom Pedrito, Omar Dávila Fernandes, o maior orador que o governo teve. E ele nos dava uma passagem de trem e a gente botava um dia de cima e vinha de Minuano. Minuano, quando o trem levava por 2 dias de Bagé a Porto Alegre. Minuano saía às 8 da manhã e chegava aqui às 8 da noite. Um trem moderno, né? Todas as cadeiras estufadas. Vinha por Caciqui. São Gabriel, Caciqui, Cachoeira, Chopin, Guaíba, Porto Alegre. Ele ia fazendo escala, né? Mas o trem era bom porque você ia conversando, você ia lendo, vendiam revistas. Daqui a pouco ele está com fome lá no restaurante. Aí parava em Cerro Chato, que era tradicional para tomar a canja de Cerro Chato, né? Ficou famosa a canja de Cerro Chato. Mas eu me recordo uma vez de avião, a Varig era toda cuidadosa, né? Eu tinha que vir para junho, era inverno forte, e eu fiz e a Varig se negou a vir para Bagé, porque chovia muito, né? E aqui o nosso aeroporto, claro, não era asfaltado nem nada, era de terra e grama, né? Onde pousavam os aviões, os Douglas SC, aqueles aviões, né? E a Varig se negou e eu vim num voo da Savag conduzido pelo dono da Savag, que é o nome do nosso aeroporto, comandante Kramer. E ele que veio pilotando o avião, ele e outro, e eu era o único passageiro. Eu e outra pessoa, o único passageiro, e eles nos convidaram para ir na cabine do piloto, né, para a gente mais ou menos assistir. Eu me recordo que chovia, o aeroporto estava embarradíssimo, né? Mas a Savag não tinha ruim para ela, né? Eles pousavam de qualquer jeito, né? E a gente chegava de avião e sempre que o pai estava lá nos esperando com o carro de praça, né? O táxi se chamava carro de praça. O seu Pérez, né? Que era dono do carro. Depois aquele que foi chamado Bom na Gaita também, né? Que era outro motorista de táxi que ia buscar a gente, né? Foi um tempo, vamos dizer assim, heróico, porque todas as famílias de Bagé, a maioria grande parte das famílias permitiu que os filhos fossem estudar em Porto Alegre. O primeiro foi Eduardo Bobani, né? Sim. Depois a segunda leva fomos eu, o Juca, o Haroldo Paiva, o João Carlos Martins da Silva, que não aguentou muito, começou a chorar, de saudade dos pais. Os pais, 15 dias depois, foram buscar. O Manuelzinho português também chorou, isso o doutor Ernesto foi buscado. Mas na primeira viagem que nós fizemos daí para lá, nós estávamos voltando já. Aí eu sei de Paiva, a dona Helena, o Haroldo, o Edson, eu, o Juca, meu pai, o doutor Ernesto Rodrigues, falei, o João Carlos Martins, o seu Carioca Martins, da Mariana, eu me lembro que eram os passageiros. Parávamos nós no Majestic, outros paravam no Hotel Jung, outros paravam no Hotel Preto, outros paravam no Grande Hotel. O Grande Hotel era na esquina, era a da praia com a Câmara. E meu pai tinha mania do Majestic, era um hotel. Hoje ainda é Casa de Cultura, né? É Casa de Cultura Mário Quintana. Mário Quintana, né?
que foi criada, verdade seja dita, pelo nosso professor Tarcísio Taborda, né? A sugestão da criação, pouca gente sabe disso, o projeto, o plano de criar a Casa de Cultura Mariquitana foi do Dr. Tarcísio Taborda, que na época era diretor de cultura, né? Do Estado. Todas as quartas-feiras ele ia para Porto Alegre, para os reuniões. Falando, doutor Tarcísio, quando é que foi o seu batismo, a sua entrada no mundo jurídico aqui de Bagé? O senhor, que é um dos grandes advogados remanescentes, talvez um dos mais antigos de Bagé, como é que foi essa evolução? Eu tinha uma vantagem que eu já era conhecido, primeiro, porque eu sempre fui primeiro aluno de aula, né? Um auxiliador e no Rosário na faculdade. Isso aí tinha muito valor naquela época. Se valorizava muito o aluno estudioso. E quem pergunta assim? Quando é que foi o seu debut na advocacia e como foi se desenvolvendo a advocacia? Quando eu comecei a advogar, eu já era muito conhecido, né, pelo jornal, muito conhecido. E a ida ao fórum era uma ida honrosa, né? Todas as manhãs a gente ia, e tinha sala do cafezinho, a gente ia tomar cafezinho com o juiz, né? Naquele tempo tinha acesso aos juízes. Os juízes faziam audiência e a gente estava sentado assistindo os outros advogados, né? Sentado. E às vezes não tinha sala e o doutor Silvio Fortunato Pereira fazia audiência aqui, o doutor Luiz Magalhães ali, uma mesa em frente à outra. E Bagé, naquela época sempre tinha juízes e promotores, então teve uma época que o pessoal não queria vir para cá porque Bagé era muito longe, a vida muito cara e a viagem era aérea, né? Que era os juízes se queixavam que ganhavam um pouco, né? Eles preferiam ir para Pelotas, Rio Grande, Cachoeira, Santa Maria, e Livramento por causa da fronteira, né? Que as mulheres queriam a fronteira, né? Mas para Bagé, Alegrete, Uruguaiana era difícil. O juiz pedindo remoção, se deslocarem. Né? O senhor foi muito tempo, muitos anos, presidente da Ordem dos Advogados de Bagé. Eu acho que mais de 15 anos. 15 anos, né? Aí do meu bolso, por minha conta, eu pegava o avião e ia convidar juiz para vir para Bagé, né? Cachoeira, fui Lagoa Vermelha, uma vez eu fui a Lagoa Vermelha e consegui convencer um juiz, e o César Schmidt, a vir para Bagé. E os advogados souberam que eu estava lá, era uma viagem brabíssima, de Porto Alegre, Lagoa Vermelha, por terra, hotel horroroso. E aí os advogados resolveram me oferecer um jantar. O jantar foi gozado, o jantar era no chão, assim. E se aproximava à meia-noite, eu homenageado, né? E ninguém se coçava muito. Aí eu estourei o dedo, chamei o garçom. Paguei a conta, que era minha. O pessoal muito camarada, era o doutor Érico Alves Lourenço de Lima, pai da Nereida, era o meu grande advogado de lá, famoso advogado. Quem eram os maiores, digamos, tribunos aqui de Bagé nessa... Aqui em Bagé, com linguagem diferente, era o doutor Cândido Pajota Barbosa, que era o maior. Gostava de fazer citações e gestos, né? O doutor Otávio, que era mais simples, mais incisivo, né? E era depois ficaram bem mal por causa da Revolução, né? O doutor Cândido, a Voz de Bagé tinha um programa meio comunista, que era o Abeiro, o Wilson Santos e o Ramon Vânia. Aí os fazendeiros contrataram o doutor Telmo para responder, o doutor Telmo respondia isso, o doutor Telmo brigou com o Otávio. Nunca mais fizeram as pazes. Nunca mais fizeram as pazes? O doutor Otávio não se dava do doutor Breno Fischer também. O doutor Otávio tinha um gênio difícil, por causa do caso Gaffré, né? Por causa do caso Gaffré, o Breno Fischer era acusador e o Otávio era defensor, né? O Otávio era defensor. E agora o ambiente forense era muito bom, né? A gente chegava para a sala do juiz conversar, depois às 10h30 tinha hora do cafezinho, você ia para o barzinho, tomou o cafezinho. Dona Otília, primeiro para os juízes, promotores, depois. Eu era a Marisa servia o cafezinho, eu era o último que tomava, porque era o mais. Marisa de Bem. Marisa Gonçalves de Bem, uma escrivana. E tinha mania assim, os advogados festejavam aniversário, com jantar e churrasco, os juízes também, né? E era um ambiente de confraternização, né? O Justino fazia o churrasco na chácara dele. E havia muita confraternização.
Há também muita amizade, inimizade se formando. Também muita inimizade? Por problemas políticos ou jurídicos? Jurídico, político. Era interessante essa faceta dos aniversários. Claro, era um número pequeno de advogados que era. Aqui nós chegamos a botar a cadeira, pedir a polícia trancar o trânsito e botar a cadeira no meio da rua, hein? Meu aniversário. É mesmo? Era portaria e advogados, né? Jantar assim que a minha mulher fazia, começava com uísque e friozinhos, depois vinha salada, depois vinha o prato, uma sopa, depois vinha o prato quente, depois vinha arroz com galinha, depois vinha a sobremesa, depois vinha o vermute. Festa de praia. E até acontecia aqui no Jorge, por exemplo. E eu e o Dr. Telma que festejamos. Era tradicional sempre fazer uma brincadeira, né? Então o pessoal ou levava a placa da propaganda do advogado da parede, o pessoal, ou uma vez lá numa festividade ali perto, hoje tinha um advogado que morava ali perto onde é o MEC, né? E na rua ali, uma daquelas ruas ali, travessa. E tinha um jipe, eu acho que era o jipe, era do Jorginho Deibler, que era o advogado, do Arejano também. E o pessoal destravou e largou na descida, né? O pessoal fazia essas brincadeiras no carro também, levavam parte lá no Tarcísio mesmo. Vários aniversários do Tarcísio a gente levava até os livros, as recordações, as medalhas dele, né? Uma camiseta, levar, né? Do Arejano tinha uma camiseta, ligava com a garrafa na mão, escondiam atrás da sala, porque na hora de sair não achava. Era, claro, propiciava porque era um ambiente de poucos advogados. 30, 40 advogados, quem sabe? E o júri era um espetáculo, né? Porque tinha, como o Jorge disse, tinha o Dr. Telmo, que era um grande orador, o Dr. Carlos Santos. Não se juntava, não queria confraternizar com ninguém, o Rubens Almeida, né? Cansou de eu ir na casa dele convidar para jantar, me corria de lá. No entanto, depois, quando foi presidente, quando trocou de mulher, pegou uma mulher nova, aí se dava recepções na casa dele, jantares, ficou alegre, ficou brincalhão. Falando no júri, então tinha também o Dr. Paulo Tavares Costa, que falava muito bem, né? O Jaime Tavares, então era o pessoal do júri, né? Bombom de júri mesmo. Enchia aquela sala do júri ali. O júri era um acontecimento. Acontecimento realmente, né? Bons promotores também, tinha o Zé Oliveira Rosa, o Floriano Maia Dávila, Francisco de Paula Azevedo Veiga, né? E hoje, como é que o senhor vê a advocacia de hoje? Não, hoje pela quantidade está muito vulgarizado. Quem sabe que o cara é advogado que está falando com ele, né? E o nível de conhecimento também, né? Quando pediram o apoio da OAB para fundar a faculdade, no acordo com o Morgan, foram 30 vagas por ano. 30 vagas por ano. Não adiantou, né? Por causa do dinheiro, a arrecadação que é o fundo apostado, foi aumentando para 50, para 100, para 150. Hoje eu estava recordando, temos aqui um dos fundadores da faculdade, um dos primeiros alunos da Faculdade de Direito, o Cláudio Lemenzé, que era o mais jovem dos alunos da primeira turma, né? O mais jovem. Era o mais jovem, até... Eu e a Livinha, aquela filha do gerente do Banco do Brasil, né? Isso. Mais a filha do Terence Pereira, a Ana, né? E a Verinha. Verinha. Mas ela era mais velha que nós. E hoje eu não me recordava que o professor Cláudio, na época, era chamado de Tupamar, porque usava essa tradicional barbinha dele e tinha um Volkswagen preto, se eu não me engano, né? Desfilava ali, quando usava a barba, os caras achavam que era sinal da esquerda, que imitou o Fidel Castro. Não, que os caras que mudavam de barba grande eram os admiradores do Fidel Castro. Eu passei, aliás, uma coisa, um registro na faculdade, não sei se tu lembras desse fato, que quando foi criado o Diretório Acadêmico do Direito, lá na turma, se reuniu a turma para escolher o nome. E eu dei a ideia, eu era guria, dei a ideia de que se botasse o nome de Ian Palache.
Tu não lembra dessa? Acabei tendo que o Ramayana veio me chamar para ir no QG, na polícia, na foto. É o delegado regional. Delegado regional, porque eu estava colocando um nome. Aí fizeram uma eleição e o nome do Ian Palache foi aprovado. Mas queriam saber quem era o Ian Palache, que ninguém sabia quem era o Palache, estavam me acusando de esquerdista, de comunista, quando na verdade ele se imolou, né, na Tchecoslováquia pela paz, né, contra a repressão soviética. E aí fizeram um arranjo lá para fazer uma nova eleição. O Carlos Soltov era o diretor, né? Anularam aquela eleição, colocaram outros nomes, abriram o leque, né? E aí acabou esse nome não. O Jubilá era chamado seguido do que? Eu ia lá também, mas você nos trataram bem. Não lembra desse fato, Ju? Me lembro. Os milicos essa turma do dia, ontem eu estava justamente recordando com outro colega teu, que foi o Santo Marcelino Gomes, que era da turma, né? Que essa primeira turma, fora o Cláudio, que era jovem, esses jovens que ele fala aqui, aconteceu que quando a Faculdade de Direito apareceu, pessoas que no passado queriam ser advogados, ou pessoas que estavam exercendo outras profissões, não podiam estudar, ou seja, a primeira faculdade assim, de grande renome que teve aqui, né? Que é a Faculdade de Direito, então todos fizeram vestibular. E isso que o Jorge disse, que tentou limitar pela OAB o número de aprovados, né? Ontem nós conversamos o seguinte, que na realidade eram 50 vagas, mas depois, como não saiu uma segunda chamada, não saiu vestibular no meio do ano, juntaram as turmas, então ficou uma turma grande. A Urcamp foi uma oficial de arrecadação, né? Na verdade, naquela época também tinha aquela situação do aluno infrequente, quando ele vinha só para fazer as provas. E eu acho que na minha turma ali uns 40% eram de fora de Bagé. Tinha gente de Osório. Eu acho que era o Mildo Bolzão, o pai dele, eu não me lembro, que estudou direito aqui. Não sabia. Um dos dois. Interessante e outras pessoas aí de Cachoeira, te lembra? O Milton Rei Gomes. Aquele pessoal de Cachoeira. De Cachoeira, vinha de Uruguaiana, vinha de diversas outras cidades, mas vinham só no momento da prova. Então por isso que dobrou o número dos alunos, mas daqui de Bagé mesmo, eu acho que era uns 40. Que era uma gurias e senhoras santas na sua terra, que chegavam em Bagé e caíam na faixa, né? Também tinha disso, né? Também tinha disso. Essas semanas que o Cláudio fala aqui, chamava semanas pedagógicas, semanas de recuperação, uma coisa assim, né? E Bagé viveu econômica e socialmente muito dessas semanas, que era 2 por semestre, 1 por semestre. Então, nessa oportunidade, ocorriam os alunos que eram, por exemplo, de Livramento, de Alegrete, até de São Borja tinha aluno, além de Caçapava, Lavras, Pinheiro Machado, né? Que era esse raio de influência da antiga Fumba. Então, enchiam os hotéis, os restaurantes aproveitavam muito, também as boates de Bagé, muita festa de noite. Então era uma festividade muito característica, essa que se realizou nos primeiros tempos da Faculdade de Direito, que foi uma turma realmente, não por apenas ser a primeira, mas era uma turma que deixou muitas histórias, muito divertida, né? Uma turma muito unida, que tinha gente que, a maioria era professores, a maioria eram economistas, né? Movimentou muito a cidade, né? Eu me lembro que até então, digamos, Bagé não tinha quase vida noturna. Foi a faculdade, não só de Direito, mas as que antecederam, de Filosofia, que dava esse movimento noturno, né, para sair, os estudantes vindo a pé e de carro lá da Fumba, né? Sim. E movimentar, te lembra do Cabral ali? Sim, claro, Cabral. Ali era o point que nós vemos hoje, né? Ali perto. O point era o Cabral. E o Bombonera, Samir. E
o importante, Cláudio, que eu gostaria de sinalizar, né, nessa conversa, é que nesse mês nós festejamos 50, são 39, 50, 60 anos da primeira turma universitária da FUMBA. A primeira formatura da FUMBA se deu há 60 anos atrás, né? Que foi a turma da filosofia e da pedagogia. A FUMBA, que começou aqui com uma subsidiária, vamos dizer assim, da Faculdade Católica de Pelotas, né? Tanto que os nossos diplomas foram registrados como formandos ainda na Faculdade Católica de Ciências e Letras de Pelotas, por causa que era uma extensão, né? O Dom Antônio Zátera, que é o bispo de Pelotas, que era o bispo de Pelotas, foi um grande êmulo, vamos dizer assim, da fundação dessa parte do ensino superior, porque Bagé já tinha a Faculdade de Ciências Econômicas, que foi criada por um comerciante, um vereador, que acabou falecendo naquele fatídico e trágico acidente de abril de 1957 aqui em Bagé, né? Quando ele ia, o Antenor Gonçalves Pereira, que ele ia para Brasília já até para levar... Rio de Janeiro, na época, o Ministério da Educação era lá ainda, foi levar uma documentação para criar mais cursos aqui em Bagé, né? E teve aquele acidente onde ele faleceu. E havia a Faculdade de Ciências Econômicas, que depois, que é da fundação da filosofia, ciências e letras, né, que foi feito pelo Dr. Átila Taborda, pelo padre Vizentim, também que ajudou muito, né, que era eu diria que padre Vizentim é o grande responsável pela filosofia. Eu acho que o Átila deu todo um crescimento, mas eu acho... o Sais Coronel... O Coronel Sais... Eu tenho lá artigos ainda, né? Até vou passar para o arquivo qualquer dia, artigos escritos pelo Dr. João Coronel Sais e pelo Catalino Brasil Machado, né? Que era um advogado, predicando para sair uma faculdade de direito de Bagé. Tá? Se a gente acompanha, e claro, sempre que você fundar essas faculdades, sempre houve uma oposição, né? Houve uma oposição da classe dos advogados, claro, como também depois houve com respeito à agronomia e veterinária, uma campanha sistemática contra o aparecimento. Principalmente o pessoal da Embrapa, né? Mas tem um fato, Juca, desculpe te interromper, porque é muito interessante. O Antenor Gonçalves Pereira, ele levava essa documentação, como tu bem colocaste, e para criar vários outros cursos, e o sonho dele, a meta dele era criar uma universidade. Então estava no programa dele ali, inclusive naquela época a faculdade de odontologia aqui em Bagé. E ele não tinha nem noção disso, que ele tinha feito um curso de direito sem frequência, né? Agora ele não tinha noção das universidades. Mas o fato que é curioso é o idealista, que em 1963, quando teve o Jango aqui em Bagé, e isso está registrado, foram a ele buscando apoio para a criação de cursos já naquela época, e ele promete uma universidade para Bagé. O João Coronel Sais deu papel para ele e definiu, está criado. Promete a faculdade sul-americana com sede em Bagé. Quer dizer, a promessa, não sei se política, mas o fato é que ele declarou isso de público. Então, 5 meses depois, 4 meses depois, ele é deposto. Não fosse ele deposto, talvez nós pudéssemos ter, já na década de 60, ter uma universidade, né? Tinha até nome. E de caráter internacional. De caráter internacional. Essa foi a promessa. Os caras chamavam vocês do QG e pediu o que não fizesse comício, não fizesse nada. Não, pararam os comícios, né? Depois de 64, claro, mudou radicalmente a face política, então, claro, né? Era um regime forte. Você organizou um comício na prefeitura, aí os caras foram lá e baixaram a bandeira, isso foi no início, né? Especialmente naqueles 2 primeiros dias,
de abril de 64. Tu eras vereador na época? Eu era vereador. Eu estreiei na tribuna como líder da bancada do PTB, líder do governo Luiz Maria Ferraz, dia 1º de abril de 64. Foi o meu primeiro discurso. E daí em diante, naturalmente, como eu passei a discursar para os ferroviários, mas tudo isso tudo repercutiu no processo que eu acabei respondendo. O Ferraz estava numa respondendo. festa de aniversário na casa do Hugo Arrastazul quando deu o golpe, né? Exatamente. Quando deu a notícia, nós íamos avisar o Ferraz aí, que estava no aniversário do general Hugo Arrastazul, né? O general Hugo Arrastazul era muito simpático até PTB. a administração, o PTB, porque ele tinha aqueles negócios de promoção e ele até se fez vários expedientes, então, para ele subir na carreira, né? Mas depois ele atendeu os companheiros de farda e se aliou também, né? Ficou aqui uns quantos anos, né? Logo depois foi para Brasília, veio aí o general Antônio. Foi ele o Bandeira que perdeu o Dário Bruno. Aí o único que... Aí veio o general Antônio Jorge Correia e outros generais que pacificaram aqui. Nós não podemos dizer que em 64 as consequências, os efeitos foram igual a outros lugares. Não. Claro, houve processo, houve prisões, né? Tu não foste caçado nessa época? Não, eu fui suspenso só do colégio, né? Eu era professor do colégio estadual e aí foi proposto tirar os direitos políticos, vamos dizer assim. Eu fui afastado do colégio e muitos meses depois, através do mandato de segurança, né? Fizemos o mandato de segurança, eu retornei. Né? E depois nós, 44 pessoas que foram processadas em Bagé, foram não só absolvidos, né, em Santa Maria, como mantida a decisão pelo Superior Tribunal Militar de Brasília. Né? Mas ali tu estava falando uma coisa que eu acho importante para que os futuros, os espectadores, lembrem. Não havia, como é que era? Tinha muita ebulição aqui, essa questão de comunistas e não comunistas, houve confronto, não houve confronto, foi só de discursos. Não, eu decidi, realmente não havia essa posição, começou a surgir essa posição ideológica, né? Manifestação desses grupos, um grupo mais da esquerda, que fizeram vamos dizer assim, lá na Embrapa, né? Quiseram desapropriar, invadiram lá uma certa área da Embrapa, né? Para fazer um loteamento e tal, né? E isso, então, criou de parte especialmente dos pecuaristas, né, do pessoal da Associação Rural, criou um movimento. Esse movimento se manifestou através de rádio, né, e de jornal. Aliás, eu cumprimento o teu primeiro livro sobre 64, sobre a administração dos Leões Barcelos, traduz muito bem isso, né? Nós tínhamos uma série de artigos publicados no Correio do Sul, né? Os ruralistas contrataram o Dr. Telmo para falar nos microfones. Os ruralistas tinham vários representantes, como o Dr. Telmo e outras pessoas, que escreviam, não sei... As estrelas revolucionárias naquela época, o Exército era o Coronel Budorro, na época, capitão deve ser, né? E o Pinheiro, né? Teve muitas prisões. O líder mesmo aqui, vamos dizer assim, que todo mundo sabe, que transparece nos processos e tudo, que quem comandou os militares foi o Coronel Paixão, né? O Coronel Paixão. O Coronel Paixão conseguiu convencer todos os outros comandantes, né? Inclusive do Belog, então, que era o 12, que era o Coronel Bandeira, né? Depois o comandante da artilharia, o comandante do MEC, eu não me lembro se já era, não sei se era o Coronel Jaci Bruno Braga, né? E então convenceram, né? Essa parte militar, ela foi totalmente equacionada, porque se esperava os janguistas, todos nós do trabalhismo,
esperavam que houvesse um movimento assim, né, de parte dos sargentos. Os sargentos eram adeptos do Brizola, que é o Jango, e afinal o movimento era um fogo fato, que não tinha expressão, eles entregaram as armas, se afastaram dos quartéis a pedido coroar a bandeira mesmo, né? Então, nos primórdios de 64, né, os idos de março, como é o título de um dos primeiros livros que saiu sobre o regime militar, o governo militar aqui no Brasil. Então nós tínhamos aqui essas três facções ideológicas, né? Nós tínhamos essa parte mais da esquerda, né, que já foi referida, que lideraram inclusive uma espécie de movimento de sem terra, essa parte lá da Embrapa. Aí na praça se abriu inscrições, inclusive, para comprar, para ocupar aquelas terras e tal. Então havia, de parte da esquerda, assim, mais militante, um movimento muito forte. Havia a parte da direita, que começou realmente a surgir como reação a essa situação, e havia os outros partidos, especialmente o PTB, ao qual eu pertencia, que não era absolutamente um partido comunista, radical, nada. Era o trabalhismo, né? Era o trabalhismo do Getúlio Vargas, do Pasqualini, do Brizola, do Jango, né? Que pode ter alguma inclinação por alguma proposta de esquerda, mas não eram absolutamente comunistas, como se costuma dizer. Então, justamente quando no dia 31 de março tinha sido eleito vereador, né, mas não tinha tomado, não tínhamos começado o trabalho, já tinha tomado posse, porque a posse era em janeiro, se eu não me engano, né, mas o exercício começou no dia 1º de abril. E nós do PTB estávamos discutindo ali, de frente do Coreto, aquele prédio que ainda existe, um prédio alto, ali era a sede do PTB. O PTB é antigo, né? O PTB histórico. Raiz, como se diz. Para usar o termo PTB raiz. E estava uma discussão, até eu fui involuntariamente causador de uma dissensão, né? Porque os candidatos à presidência da Câmara eram o Dr. Abib Eft e era o Dr. Palmor Briol, né? Disputavam, e alguém me botou uma mosca azul, como eu era professor na época, né? Entre aspas, intelectual. Então alguém disse, tem que ser tu, tá, mas aqui não aqueles conselhos me foram dados como divisionista, né? E ficou aquele ambiente assim de contradição entre alguns componentes, e aí entregamos para o executivo a decidir, né? Então a executiva saiu a bancada, saiu da sede e subiu as escadas para lá a executiva do partido para escolher quem seria que afinal escolheu pelo vereador Yolando Machado. E eu desci, e eu tinha um Fuquinha, né, que estava bem na frente da sede do PTB, Fuquinha azul até, e eu entrei e liguei o rádio. Nesse momento o rádio estava noticiando que começaram a se deslocar as tropas de Minas Gerais, comandadas lá pelo Olímpio Mourão, né, que estavam se deslocando. Então eu vaidosamente achei que diziam que o Jean Courart tinha um esquema militar muito forte, que tudo era garantido. Eu tinha sido tenente lá no MEC, conhecia o pensamento dos sargentos, quer dizer, de outros quartéis também, que eram, se diziam, muito janguistas, né, apoiavam muito as teses do Jango. Eu digo, bom, esse movimento vai fracassar, né? E já comecei até a pensar assim, bom, agora como os cargos públicos estaduais eram ocupados pelo PSD aqui em Porto Alegre, Delegacia de Ensino, Delegacia de Educação, nós já começamos até a cogitar, não, agora o Jango abafa isso aí e tal. E já começaram a pensar em nomes. Como o governador Meneghetti tinha até fugido, ia fugir, foi lá para Passo Fundo e tal, aquela história.
Então, não, agora nós do PTB vamos voltar de novo a ocupar esses cargos estaduais, né? Mas qual seria o contrário, né? No outro dia Até porque tinha sido Brizola, governador. Sim, tinha sido o Brizola anterior, né? E aí eu me acordei, eu morava com a minha mãe, meu pai aqui na Rua General Sampaio, né? E eu me acordei de manhã e estava lá o meu saudoso, queridíssimo amigo Camilo Moreno, que era vereador. E o Camilo a minha mãe estava meio chorando até, e eu estranhei aquilo, é que o Camilo tinha pedido para ela que não deixasse eu ir para a prefeitura, né? Não deixasse eu ir para a prefeitura, tomar qualquer atitude, porque ele também sentia que era uma causa perdida, né? Mas assim mesmo eu fui para a prefeitura e houve aquele grande comício ali na prefeitura, no dia 1º, mas dia 2 o Jango já tinha se afastou, praticamente deposto, né? E já estava até em viagem para o Uruguai. Então isso merece até uma outra conversa. Não foi o que aconteceu em 1º de abril. Mas nós não podemos perder a oportunidade, com vocês dois presentes aqui, que foram memória viva desses acontecimentos, vão tirar uma dúvida. Diziam nesse anteceder ao 1º de abril, ou 31 de março, quando essa ala esquerdista, comunista, né, que inclusive o Abeiro, entrevistei ele, o João Bosco Abeiro, que ele era do Master, Movimento Sem Terra. Movimento Sem Terra. Mas comentavam que eles iam para a praça, subiam com Justino Quintana junto, sim, e falavam na degola dos fazendeiros. Havia esse tipo de discurso, isso foi muito comentado na época. Olha, eu acho que assim, no entusiasmo, às vezes, de uma oração, alguém pode ter dito isso, né? Mas não havia assim um pensamento generalizado disso. Enraizada essa ideia. Alguns até desse dia que o exército invadiu a prefeitura, lá que nós ficamos lá, um grupo de 11 ou 12 pessoas lá com o Ferraz da prefeitura. Depois que houve esse comício, o exército invadiu sob o comando do Coronel Lélio, né? Que era genro do General Maia. O resto dos caras achavam ser gorila. E até um dos grandes depoimentos que conta bem toda a história pelo outro lado, né? É o depoimento do hoje general da reserva, General Lélio, né? Que tem um depoimento muito importante nesse setor. E consta que ali na entrada da prefeitura começaram alguns a maneira de 1961, na legalidade, que a gente assinava listas, tal, para reagir e tal. E consta até que já tinham aberto um livro ali para reagir, criar uma força assim defensiva, né? E na subida um dos militares que subiu lá em direção ao gabinete do prefeito, consta que o nosso querido amigo, saudoso amigo Palmor Brignol, teria quase que sufocado um militar, né, pegado assim, para não deixar subir. Não foi enforcado, né? Sim. É a única coisa que você sabe de reação, não houve reação aqui. Que em Bagé não houve reação nenhuma. Diga-se de passagem que o prefeito Ferraz ainda ficou 2 meses. Até maio, né? Até maio. E o secretariado dos militares faziam reunião com o Ferraz começava a contar anedota. E o senhor, doutor Jorge, o senhor tinha uma veia política? Não. O Jorge nunca se envolveu em política, nunca teve partido, nunca se filiou a nada, né? Sempre teve a sua posição moderada, sempre posição moderada, né? Mais para a posição conservadora. Tinha um capitão Hugo do Canto que vinha te chamar toda hora, não? Não, o capitão Hugo do Canto não foi o Hugo do Canto era o capitão Hugo da Olha Negra, foi prefeito de Olha Negra. Não, quem é que vinha te chamar aqui sempre? Seguindo, até no colégio, né? Estava no colégio dando aula, daqui a pouco me chamavam, saía eu lá no... Eu não vou. Chamavam para fazer depoimento? Outra oportunidade nós fazemos. Haviam muitas denúncias, né? Não vamos particularizar nomes, mas
havia muitas denúncias injustas também, né? Isso agradou o exército. Isso eu sempre comento, sempre digo, que a pior coisa que houve foi a delação. A delação até de amigos, que não seriam amigos, até conhecidos, né? Porque em virtude de estar no governo do poder militar, muitas pessoas se sentiam assim na obrigação de fazer uma adulação, vamos dizer, aos militares, levando informações. Tá? Eu, inclusive, aquela história, chegava num café, por exemplo, muita gente se afastava, tal, tinha certa cautela de falar comigo, embora fosse uma pessoa popular pelo futebol, pela rádio, que eu era comentarista, professor, né? E eu até sentia isso, que algumas pessoas se afastavam de mim, não temerosas exatamente dessa delação, né? Porque muitos alunos meus do colégio estadual, eu sempre no recreio eu baixava para conversar com os alunos, falar com os alunos e tal, e muitos alunos meus que se aproximavam de mim no recreio, eu tenho certeza que foram fichados no top estadual, tenho certeza disso porque eu vi a ficha em 74, quando eu fui para a Europa, né? E eu tive que tirar uma licença lá no DOPS, porque levar o passaporte, que eles carimbavam ali para não podia, proibido entrar em Cuba, ir para Cuba, uma coisa assim. E o delegado que estava na ocasião leu a minha ficha, né? Eu vi assim a minha ficha, ele até leu umas passagens, e era coisa ridícula, assim, a pessoa foi visto conversando com o professor José Carlos Jorge, coisas assim, né? Não tinha nada que ver, mas o pessoal algumas pessoas faziam questão de delatar para ter uma posição proeminente perante o exército, né? A parte ruim realmente foi essa. Aproveitando que tu falavas na tua condição de professor, nós temos que ressaltar também o Dr. Jorge, que foi professor, não esquecemos de falar isso, foi professor tanto no ginásio quanto na universidade. Como é que foi a sua passagem pelo magistério, Dr. Jorge? O estadual, no nosso tempo, era um colégio modernário, né? Grandes professores, embora com muita política, muita discussão política, né? PTB contra o resto, né? Colégios, especialmente quando foi diretor do Contreras, depois o Petrus se afrouxou mais um pouco, né? O Contreras era muito rigoroso. E depois na faculdade, teve um ambiente bom na faculdade, né? O senhor lecionou Direito de Família, não foi isso? Eu primeiro lecionei Estatuto do Advogado, Prática Forense, e depois peguei Direito de Família, né? O diretor era o Carlos Rodolfo, depois parece que foi o Arno, né? Era o Carlos Rodolfo. Mas eu te lembro, a faculdade tinha muito prestígio, né? Tinha gente de Santa Vitória, de Pedrópolis, todos estudar aqui, né? Rosário do Sul, do Alegrete, né? E tínhamos as grandes semanas jurídicas. Semana jurídica era uma semana de intensas palestras. E a gente da Bahia, de Minas, a fazer palestras. Deixou saudades, né? Tinha ministros ao ver. Claro que hoje o Alfredo Buzaide veio, ministro da Justiça, veio aqui, né? E de noite grandes recepções, né? Tinha. Eu sei da recepção aqui em casa de noite, né? Depois fizemos no Glênio Vasques, Carlos Rodolfo também fazia, né? Na casa dele. Recepção dos conferencistas, né? Então, pegar isso aí. Era tradicional o almoço, depois tinha o coquetel e de noite o jantar. Pinto de Carvalho vinha sempre. Não, tem que se recuperar qualquer hora lá das memórias, consultando o arquivo e o museu, sabe? Vamos achar os programas aí, né? Que realmente eram sensacionais. Mas então eu acho que nós temos colher excelentes depoimentos. O Arquivo Público Municipal agradece ao Dr. José Carlos Teixeira Jorge, Dr. Jorge Teixeira Jorge. Ainda vamos fazer uma nova com o Dr. Jorge para falar nas suas crônicas. Vamos ver qual é o projeto dele de publicar. Vamos falar nas ruas de Bagé, vamos falar como é que era Bagé nos anos 60, vamos fazer uma nova entrevista para como fazer esses comentários do crescimento. Eu escrevia no João de Bagé, de São Gabriel, do Lampeguito, de Petrópolis, no Jardim Notícia e no Correio do Povo, que era a época que estudava em Porto Alegre, depois que eu vim para Bagé. E se não mandava o artigo, os caras reclamavam.
Mande um artigo, eu tenho que mandar imprimir até tal dia, né? Compor até tal dia. E era outro tempo isso. Não dá, cada tempo foi o seu tempo, né? Não vamos ser excessivamente saudosistas, claro que a gente gosta do nosso tempo, mas temos que compreender que os tempos modernos são outros, né? Hoje você lembra um semanário colorido? Hoje. Me lembro sim. O primeiro que saiu, vim dentro do avião, trouxe o meu pai, achei assim, Bernardinho de um jornal colorido que nunca apareceu em Bagé, um semanário muito... Pois a hora, né, a última hora, antes da 0 hora, foi sob a inspiração do Brizola, né? Brizola que inspirou um outro jornal. Que começou, depois sim, aí entrou o Herdeiro para o Ari, Ari Fontoura? Ari Fontoura, eu acho que era. Mas ele teve pouco tempo, porque depois o Sirotsky... Sim. Não, pouco tempo. Então essa parte colorida foi um sucesso em Porto Alegre. Inclusive a gente estava lá nessa época, né? Primeiro jornal colorido e tinha uma inspiração do Samuel Weiner, de certa forma, né? Se não me engano, era A Hora o nome. Me lembro que eu trouxe o meu pai, ele vinha lendo no avião da rádio, foi muito bonito. A Hora, era A Hora. Muito bem. E a gente tem que ressaltar aqui o Correio do Povo tinha notícia, ao dar essa foi desportiva. A dar essa contribuição, ressaltar esse trabalho maravilhoso que o nosso arquivo municipal está fazendo, né, sobre a gestão do professor Cláudio Lemezec, que vai se tornar seguramente o repositório da nossa memória no futuro, né? Principalmente esses depoimentos orais que traduzem com a vivacidade do momento. Guardar para a posteridade, né? Com certeza.